A educação, cidadania, etnia e raça mantêm entre si uma relação complexa. Será que é inclusiva? Essa questão aponta para aspectos mais profundos que envolvem o cotidiano, a prática e também as vivências da população negra e branca do nosso país. Aponta ainda para os vínculos entre a educação, vista como um processo de desenvolvimento humano, e também a educação escolar, entendida como espaço sociocultural e instituição responsável pelo trato pedagógico do conhecimento e da cultura. A autora Nilma Lino Gomes diz ter uma preocupação central, que é o tratamento que a escola tem dado à história e à cultura de tradição africana. Todos nós sabemos que a educação é um direito social, e colocá-la no campo dos direitos é garantir espaço à diferença e enfrentar o desafio de implementar políticas públicas e práticas pedagógicas que superem as desigualdades sociais e também raciais. Ao falar em raça, a autora Nilma Lino Gomes considera os diversos grupos étnicos e raciais que formam o nosso país. Ela diz estar ciente de que existe muita polêmica no meio acadêmico e na própria sociedade brasileira quanto ao uso do termo raça. Alguns intelectuais o rejeitam, adotando etnia como o mais adequado para discutir as relações entre negros e brancos no Brasil. Por mais que essa postura seja uma contribuição aos estudos sobre relações raciais no Brasil, e consiga justificar teoricamente o uso de etnia na prática social, quando se discute a situação do negro na sociedade brasileira, raça é ainda o termo mais adotado pelos sujeitos sociais. Ao falarmos sobre relações entre negros e brancos no Brasil, não podemos considerar o peso dos aspectos raciais. É nessa perspectiva que a autora Nilma Lino utilizou a categoria raça. Para ela, raça é entendida como um conceito relacional que se constitui histórica, política e também culturalmente. Ela ressalta rejeitar o determinismo biológico e inclui 3 outras dimensões para análise da questão: a saber, a geográfica, a história e a política. É preciso considerar que a escola brasileira, com sua estrutura rígida, encontra-se inadequada à população negra e pobre deste país. Nesse sentido, não há como negar que seu caráter é excludente. Diante de muitas peculiaridades, ser negro no Brasil possui um ponto comum que atravessa a trajetória de toda a comunidade negra. Primeiro, o fato de ser um povo imerso em uma história de luta. E segundo, a demanda por uma educação escolar de qualidade e democrática está inclusa nessa história. Os diferentes grupos negros sempre lutaram pelo direito de ter um ensino digno para seus filhos e filhas. A escola muitas vezes desconhece e desconsidera essa realidade. É comum o pensamento de que a luta por uma escola democrática é suficiente para garantir a igualdade de tratamento a todos. Essa crença é um grande equívoco. Em alguns momentos, as práticas educacionais que se pretendem iguais para todos acabam sendo as mais discriminatórias. A prática pedagógica, ela deve considerar a questão da diversidade de classe, de sexo, de cultura, raça, idade, entre outros, que estão presentes na vida escolar e também pensar sobre os currículos e conteúdos propostos nesses colégios de acordo com a realidade de cada um. A construção de práticas democráticas e não preconceituosas implicam bastante nesse reconhecimento do direito à diferença, aí que se inclui as diferenças raciais, e com isso é possível articular educação, cidadania e raça. É fato que as escolas privilegiam um padrão de ensino a ser seguido de aluno e professor, e esse padrão ele abrange uma noção de homem, de mulher e de sujeito social. Então fica um questionamento: que paradigma impera na escola brasileira? Tendo um olhar mais atento sobre a realidade escolar, é possível vermos que nossa escola ainda prima por um modelo branco, masculino, heterossexual e jovem.
Uma forma de articular educação, cidadania e raça é superar o medo e o desprezo para a diversidade. As escolas devem abrir debates para discutir com profundidade sobre a complexidade da diversidade cultural. Ser diverso não é um problema, e afirmar uma identidade racial também não é. Esses são aspectos que constituem a nossa formação humana e também uma construção social e histórica. Ser negro no Brasil possui uma complexidade maior e não se restringe a um dado biológico, e sim a uma postura política. É preciso declarar um vínculo com a cultura ancestral, com a origem africana recriada e ressignificada em nosso país. No Brasil, ser negro é tornar-se negro. O conhecimento dessas questões pode nos ajudar a superar o medo e o desprezo das diferenças raciais ainda presentes na escola e na sociedade. A autora Nilma Lino afirma em seu texto, abre aspas, é preciso pensar em alguns caminhos que nos ajudem a garantir, na prática escolar, o princípio constitucional da proibição do racismo. O que isso representa? A superação de práticas racistas veladas e explícitas no cotidiano escolar, que vão desde a escolha do professor ao tratamento dado aos pais e mães e aos alunos negros. Significa rever as enunciações e a maneira como o segmento negro é retratado nos cartazes, nos livros didáticos, nas festas e nos auditórios. Representa também desvelar o silêncio sobre a questão racial na escola. Conhecer, respeitar e tratar pedagogicamente essas diferentes experiências socioculturais é um dos passos para a construção de uma escola democrática. Por uma educação democrática que inclui identidade e a cultura negra. Nesse tópico em específico, se trata de identificar que há um grande desafio em incluir a identidade e a cultura negra nas escolas. Isso porque ser negro no Brasil, segundo a autora, é mais do que um dado biológico, considerando a história complexa da identidade dos negros e mestiços brasileiros. Mesmo que raça e etnia sejam conceitos diferentes, eles são alvos de um mesmo questionamento. Então, para entender a argumentação durante a leitura, é importante que se identifique a diferença entre raça e etnia. E ainda que vejamos a população negra como um grupo étnico, é importante considerar essas singularidades, com relação à descendência africana, aos padrões físicos e estéticos específicos. E por existir essas particularidades, a forma como o racismo, o preconceito e a discriminação impactam nos sujeitos é totalmente diferente. Com relação à democratização da herança cultural negra, Nilma observa que ela parece muito bem explorada na mídia, pelo governo e na escola. Mas, quando se analisa a fundo essas posições que os negros ocupam na sociedade, a realidade traz uma situação de discriminação velada, pois essa herança ela não é levada em consideração, revelando assim a especificidade do racismo que assola a nossa sociedade brasileira, que é um racismo velado. Então, o racismo no Brasil é um caso complexo e singular, Ele se afirma por meio da sua própria negação, Ele é negado de forma veemente, mas mantém-se presente no sistema de valores que rege o comportamento da nossa sociedade. Ao construir uma política educacional que contemple essa história do povo negro, não se pode desconsiderar a ambiguidade do racismo brasileiro, É preciso depreendê-la, desvendá-la e combatê-la. Dessa maneira, a autora traz algumas propostas de tarefa política e pedagógica que busca ressignificar esses processos de construção de identidade racial para o sujeito negro e também para incluir essa herança da cultura negra nas escolas e na sociedade. Nilma Lino Gomes, pedagoga, tornou-se a primeira mulher negra do Brasil a comandar a Universidade Pública Federal. Foi nomeada, no governo de Dilma, ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Social e dos Direitos Humanos, integrante da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Dentre seus trabalhos, me chamou a atenção porque foi fruto de sua tese, Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo, como símbolo da identidade negra. Cor e cabelo, dois ícones que o racismo tenta levar à inferioridade, e é símbolo de resistência. Seu currículo extenso e brilhante nos renderia relatos para a noite inteira.
No entanto, em sua simplicidade, ao ser perguntada quem é Nilma Lino, e ela, cheia de orgulho, responde: sou uma mulher negra, professora, educadora, natural de BH e que luta contra o racismo. Em sua trajetória de criança, jovem, mulher e professora negra, houve momento de se questionar e comparar entre escola pública e privada, de melhor ou pior desempenho entre as crianças, sentindo o que a força do racismo traz até para os próprios negros, sempre acreditando que na formação humana e na riqueza da vivência entre a diversidade está o sucesso para desmistificar o racismo. Ela traz neste artigo sua preocupação no tratamento que a escola tem dado à história e à cultura de tradição africana.